Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender sobre o funcionamento do sistema de hidrante, a gente vai aprender também sobre os componentes do sistema de hidrante e a gente vai dar o pontapé inicial para elaborar o nosso projeto. No final desse vídeo, eu vou te mostrar como é que a gente extrai as informações do projeto arquitetônico, enquadra essas informações na legislação e depois de enquadrar essas informações na legislação, a gente descobre o que realmente aquela edificação vai precisar com relação ao sistema de segurança contra incêndio. Então fica comigo até o final desse vídeo. Nesse vídeo tu vai aprender três coisas. Vai aprender o funcionamento do sistema de hidrante, vai aprender sobre os componentes do sistema de hidrante, vai aprender também extrair as informações do projeto arquitetônico para poder saber quais são os requisitos que vão ser necessários para a elaboração do nosso projeto de incêndio. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Cássio, sou engenheiro civil, sou engenheiro mecânico, sou especialista em engenharia de segurança. Nesse treinamento, vou ensinar a vocês passo a passo como é que eu faço para elaborar um projeto de incêndio, totalmente na prática. A gente vai esquecer um pouco a teoria, vai focar só na prática. Vou falar, na verdade, nesse primeiro vídeo, os dois primeiros tópicos, essa teoria é sobre funcionamento do sistema e sobre os componentes do sistema de hidrante. O resto vai ser tudo na prática. Eu vou ensinar vocês também a lançar a ART no sistema do CREA, de um projeto desse. Essa área de combate a incêndio é uma área muito boa, tem muito serviço. Às vezes a gente não consegue perceber a quantidade de serviço que tem, a quantidade de oportunidade que tem. É uma área muito boa. Assim como a área de manutenção de rede de distribuição de GLP, a área de elaboração de projeto hidrossanitário, manutenção de sistemas de tubulação, manutenção em sistemas de SPK, projeto de sistema de SPK, projeto de sistema de hidrante, manutenção de sistema de hidrante, ampliação, atualização de projeto. Então são vários os serviços que a gente pode elaborar, pode executar, pode fazer, pode acompanhar também, pode dar consultoria. Então tem muito serviço nessa área. Eu vou passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Olha aqui na tela do meu computador, eu estou dentro do site do CREA, olha aqui na tela do meu computador a quantidade de serviço nessa área que já elaborei. Tem serviço de PMOC, projeto de incêndio, projeto de pressurização, projeto de gás, manutenção de sistema, instalação de rede de SPK, projeto de rede de SPK. Bora aqui. Olha a quantidade de serviços que eu já executei nessa área. Só aqui dentro do meu estado. Tem alguns serviços aqui que eu executei fora do estado também. Mas é muito serviço, pessoal. É uma área muito boa. Vocês aprenderem não só a projetar, a instalar o sistema, mas vocês nunca vão ficar sem serviço. Olha a quantidade. Tem várias empresas, tem grupo de empresa, tem empresa de pequeno porte, todo tipo de serviço aqui. Tem indústria também. Até um serviço que a gente fez lá na Petrobras, distribuidora. Tem agência bancária, tem construtora também. A gente faz serviço, geralmente serviço de incêndio é feito nas construtoras, serviço de pressurização, serviço de gás, tudo terceirizado. E aí a gente faz também esse tipo de serviço. Indústria de colchões aqui, ó, lojas Le Biscuit. Tem muita oportunidade nessa área, entendeu? Então, eu vou repassar um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês terem pelo menos um norte. Eu aconselho que vocês comecem com a elaboração de projetos. É isso que eu estou ensinando para vocês. Depois, podem incluir instalação do sistema e a manutenção do sistema também. Mas começa pela elaboração de projeto, porque na elaboração de projeto, vocês só vão depender única e exclusivamente de vocês mesmos. E o custo para se elaborar um projeto é bem baixo. Basicamente, a gente tem que pagar apenas a ART e plotar o projeto. O resto é lucro, entendeu? É diferente da instalação. Se tu errar no orçamento, se tu errar na quantidade de material, se tu errar no dimensionamento da mão de obra, pode não ter dinheiro suficiente para cobrir esses erros. Aí pode dar problema com o cliente e com o bolso de vocês, entendeu? Então, para quem não tem muita experiência, melhor começar pela área do projeto. Começa pelo projeto, vai pegando macete, vai aprendendo, vai estudando e aí começa a executar os pequenos serviços. Começa a fazer primeiro uma manutenção, começa a fazer outra manutenção, começa a conhecer o mercado, como é que ele funciona e depois vai ampliando o leque de serviço. Isso daí em qualquer área, entendeu? Então bora comigo que agora eu vou ensinar para vocês como é que funciona o sistema de hidrante. Pessoal, o sistema de hidrante ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor que nessa edificação aqui está ocorrendo um incêndio. Vamos supor que nessa edificação aqui está ocorrendo um incêndio. Essa edificação ela tem 4 pavimentos. Primeiro pavimento, segundo pavimento,
Na verdade, ela tem o térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento e o quarto pavimento. Então, vamos supor que eu tenho um incêndio aqui nessa sala, nessa sala de aula aqui, no quarto pavimento. Então, eu tenho um incêndio, um princípio de incêndio aqui, eu tenho um incêndio aqui, os usuários vão utilizar esse hidrante número 14 aqui. No momento que os usuários pegam o hidrante e abrem o registro globo angular, a pressão da água dentro dessa rede de incêndio, dentro dessa rede de tubo aqui, ela cai, ela diminui. Bora dar uma olhada aqui no isométrico para ver como é que funciona. Olha, hidrante número 14, hidrante número 14. Então vamos supor que está tendo um incêndio lá naquela sala de aula. O usuário vai abrir esse hidrante aqui e esse hidrante ele está pressurizado. Essa rede, toda essa rede aqui, ela está cheia de água. Toda essa rede aqui está cheia de água. É a rede de recalque que a gente chama. Rede de recalque é a rede depois da bomba. Depois da bomba eu tenho a rede de recalque. Então toda essa tubulação aqui depois da bomba até o último hidrante, que é o hidrante de número 14, então é a tubulação de recalque. Então bora voltar lá na nossa sala. Está tendo um incêndio lá na sala de aula e o usuário pegou o hidrante número 14 para combater. A rede está toda pressurizada. No momento em que ele abre o hidrante, essa pressão da rede de hidrante, ela toda diminui. Essa pressão diminuindo, ela manda uma informação para o pressostato. Olha onde o pressostato está. Esse daqui é o pressostato. Pressostato, pressostato. Um pressostato desse aqui está conectado a uma bomba e o outro pressostato faz referência a outra bomba. Na verdade, eles estão conectados no quadro de comando. A fiação deles vem ligar aqui no quadro de comando e do quadro de comando, quando fecha o contato, o quadro de comando libera a energia para acionar as bombas. Então como é que ocorre? Vamos voltar lá para a nossa sala. A sala está pegando fogo, o usuário abre a rede de hidrante. Esse hidrante aqui, ele vai fazer com que a pressão da rede toda diminua. E essa diminuição de pressão vai movimentar uma mola que tem aqui dentro do pressostato. Essa mola vai fazer fechar um contato e liberar energia. Quando fecha o contato, essa informação vem para o quadro de comando e o quadro de comando verifica essa informação e libera energia para a bomba. Quando libera energia para a bomba começa a girar, puxando água do reservatório e jogando para a rede de recalque. Isso tem que ser em frações de segundos. Vocês conseguiram entender? Eu vou repetir. Não só esse hidrante aqui, qualquer hidrante que for utilizado, que for aberto, a pressão na rede vai cair. Por quê? Imagina só, todas as redes, todos os registros estão fechados, todos os registros fechados. A tubulação está cheia de água. Essa tubulação aqui está cheia de água, água. E a água está bem aqui nesse registro, nessa válvula de retenção. As duas válvulas de retenção. Então, se eu tenho essa tubulação aqui toda cheia de água, toda pressurizada, quando eu abrir algum registro de qualquer hidrante, ela vai perder pressão. E essa diminuição na pressão, ela vai ser detectada pelos dois pressostatos aqui. Ó. Vocês estão entendendo? Então, essa diminuição de pressão, ela vai acionar, na verdade, uma mola que tem aqui dentro do pressostato, que vai mandar informação para o quadro de comando, que o quadro de comando vai liberar energia para a bomba, e a bomba vai funcionar, vai puxar a água do reservatório e vai jogar para a rede de recalque, tentando restabelecer essa pressão que caiu. Como o hidrante está aberto, que a pessoa está combatendo o fogo lá na sala de aula, a pressão não vai se restabelecer. E se a pressão não se restabelece, vai ficar sempre passando energia para a bomba e a bomba funcionando.
e a pessoa combatendo o incêndio bem aqui. No momento em que esse usuário ele fecha o hidrante, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais vazão por nenhum hidrante. A vazão vai ser zero, porque todos os hidrantes estão fechados. Se todos os hidrantes estão fechados, a minha bomba vai continuar girando, mas só que a pressão dentro da rede de recalque, depois da bomba, dentro da rede de recalque, ela vai se elevar, porque todos os hidrantes estão fechados. Então, se a bomba está mandando água para essa rede todinha aqui, olha, significa que a pressão vai se elevar. E quando a pressão chegar a um determinado nível, a mola do pressostato não vai mais fechar o contato. E aí vai mandar a informação, e aí para o quadro, e o quadro manda informação e corta a energia da bomba, e a bomba para de funcionar. O princípio de funcionamento do sistema de hidrante é esse. É por isso que se eu tiver vazamento em alguma rede, em alguma conexão ou em algum registro, eu vou ter dificuldade em fazer a automação do sistema. Porque se tem algum vazamento aqui, significa que eu estou perdendo pressão, e essa diminuição de pressão vai influenciar no meu pressostato, e às vezes a minha bomba vai ligar, vai desligar, vai ligar, vai desligar. Entenderam? Eu quero que vocês entendam isso aqui. Eu vou só modificar isso daqui rápido para vocês entenderem. Aí, ó, eu conectei o sistema de bombeamento à rede de recalque. Então agora, as minhas bombas, elas estão puxando do meu reservatório e estão jogando para a rede de recalque. Rede de recalque é rede depois da bomba. Tá aqui, olha. A minha tubulação de 2,5 polegadas vem e distribui por todo o prédio. E esses hidrantes aqui, eles estão posicionados certo na planta baixa, em cada ponto aqui, olha. Esse aqui está posicionado aqui. Para quem nunca viu um sistema de hidrante, pode estar achando muita informação aqui nessa tela, mas depois, com o tempo, com a prática, essas informações vão ficando mais fáceis de assimilar. Quando eu comecei, eu não conseguia entender muita coisa. Eu não conseguia entender porque era muita informação vindo no mesmo momento. E aí a minha mente não estava acostumada, então a gente não consegue. Mas quem já tem prática com o projeto, fica mais fácil. Mas quem nunca teve prática, nunca teve contato, fica um pouco mais difícil. Mas eu visualizando dessa forma bem aqui, meio que em 3D, fica mais fácil. Então o funcionamento é assim. Eu puxo a água de um sistema, de um reservatório, de uma reserva técnica de incêndio. Eu jogo essa água num sistema de tubulação que vai ficar pressurizada. Eu instalo meus pressostatos e no momento em que eu tenho uma diminuição da pressão em algum ponto de hidrante, a minha bomba aciona. Basicamente é assim que funciona o sistema de hidrante. Agora a gente vai conhecer os componentes do sistema de hidrante. Pois é, pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente vai aprender agora sobre os componentes do sistema de hidrante. Todos os componentes: bomba, reservatório, válvula de retenção, válvula de pé com crivo, registro de gaveta, abrigo de mangueira, todos esses componentes. Eu vou abrir um projeto em 3D para vocês verificarem quais são esses componentes e terem uma visão melhor de como é que o sistema funciona e de quais são esses componentes. Acho que uma visão em 3D fica bem mais fácil e didático o aprendizado. Então eu vou abrir um projeto agora no SketchUp. Aqui, pessoal, estou aqui no SketchUp, estou com esse isométrico aberto. Vocês já podem começar a reparar que o reservatório de combate a incêndio que eu estou utilizando nesse isométrico é diferente do reservatório de combate a incêndio que eu estou utilizando no outro projeto. Esse reservatório aqui é um reservatório de concreto armado e esse reservatório aqui é um reservatório de fibra protegida. Não tem problema nenhum
eu utilizar tanto um quanto o outro. A norma permite. Só que o que a gente tem que saber aqui como projetista, na verdade, quando utilizar um e quando utilizar outro. Basicamente, se eu tenho área para instalar esse tipo de reservatório aqui, eu opto por ele. Quando eu não tenho área, planta, para instalar esse tipo de reservatório aqui, passo a opção por esse tipo de reservatório aqui, concreto armado. Tem outros tipos de reservatório também, não são só esses dois. Posso ter um reservatório elevado, uma caixa d'água também. No nosso projeto do nosso galpão, a gente vai colocar esse tipo de reservatório aqui. Por quê? Porque em um galpão comercial, geralmente, o proprietário ele já não tem espaço dentro do galpão. Então fica muito complicado eu instalar esse tipo de reservatório aqui. A fibra protegida que eu vou ocupar um espaço muito grande do galpão dele. Geralmente, na maioria dos casos, quando ele não tem área, coloca esse tipo de reservatório aqui, de concreto armado. A gente vai aprender a dimensionar a quantidade de água exata que eu tenho que ter dentro desse reservatório aqui, para poder suprir a minha necessidade do combate a incêndio. Então, bora aprender agora sobre a válvula de pé com crivo. Para que serve? Nesse tipo de sucção, nesse tipo de isométrico, preciso ter duas válvulas de retenção, duas válvulas de pé com crivo. Preciso ter uma em cada célula. Para que ela serve? Ela serve basicamente para manter a água aqui na tubulação de sucção. Lembra que eu ensinei para vocês? Tubulação de sucção, tubulação de recalque. Tubulação de sucção até a entrada da bomba e tubulação de recalque depois da saída das bombas. Então vamos lá. Ela serve para manter a água aqui na tubulação de sucção. A função dela é essa. E a outra função é evitar que a bomba puxe materiais possam danificar o rotor da bomba. Pedra que fica aqui no fundo do reservatório, pedaço de pau, plástico também. E aí ela impede. Agora a gente vai aprender sobre esses dois registros aqui. Esses dois registros aqui, eles têm que estar exatamente nessa posição aqui. Por quê? Porque se eu for fazer manutenção nesse reservatório aqui, fecho esse registro, vazio esse reservatório e o meu outro reservatório fica cheio. Então eu não perco o meu sistema de incêndio. A minha bomba, se ocorrer um incêndio durante eu estar fazendo essa manutenção, eu ainda tenho a metade da água disponível. Então eu fecho esse registro, faço manutenção desse reservatório. Depois eu encho esse reservatório, fecho esse registro, faço manutenção desse outro reservatório aqui. E aí eu não perco meu sistema de incêndio. Meu reservatório ele tem duas células, a mesma quantidade de água. Geralmente é a mesma quantidade de água. E eu não perco meu sistema de incêndio. Se eu não tiver essa válvula de pé com crivo aqui, o meu sistema não vai funcionar. Por quê? Porque eu não vou conseguir colocar a água aqui, encher de água essa tubulação de sucção. Quando a bomba começar a girar, ela não vai conseguir puxar a água de dentro do reservatório. Por quê? Porque essa tubulação aqui, para sair água, ela tem que estar cheia. Para a bomba conseguir puxar, ela tem que estar cheia. A tubulação aqui tem que estar toda cheia de água. Então a gente já falou da válvula de pé com crivo, já falou dos registros aqui, agora a gente vai falar dessa tubulação. Essa tubulação aqui, ela pode ser galvanizado ou pode ser de aço carbono. Essa tubulação de sucção, geralmente ela é de 3 polegadas. Pode anotar aí, geralmente essa tubulação é de 3 polegadas. E essa tubulação de recalque, geralmente ela é uma tubulação de 2,5 polegadas. A minha bomba, a minha bomba de combate a incêndio, as duas bombas, ela tem que ser centrífuga. Então eu tenho os meus registros na entrada da bomba, tenho meus registros na saída. Isso daqui também tem que ter. Tem jeito. Tem como não ter esse registro aqui. E se eu não tiver esse registro aqui, eu perco meu sistema. Eu perco meu sistema de incêndio. Porque quando eu for fazer manutenção na bomba, já era. Eu não tenho mais como funcionar o sistema. Então vamos lá. Os meus registros de entrada da bomba. Tenho dois registros, um na entrada da bomba jockey e outro na entrada da bomba principal. Eu tenho dois registros, um na saída da bomba jockey e um na saída da bomba principal também. Tem que sempre ter também. Tenho duas válvulas de retenção na saída de cada bomba. Essa válvula de retenção aqui, a função dela, não sei se vocês já verificaram aqueles hidrantes de passeio que geralmente está na calçada. Aquele hidrante de passeio é uma pressurização invertida. Por exemplo, está ocorrendo um sinistro ali na edificação. Vem aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o hidrante de passeio. Tá aqui meu hidrante de passeio, ele que fica. Então a viatura do bombeiro chega, conecta a mangueira dele aqui. No momento que ele conecta a mangueira dele aqui, o detalhe desse hidrante de passeio é esse aqui, ó. Aqui, em corte. Aqui incêndio, a tampa, ferro fundido. E como ele é por dentro. Então o carro do bombeiro vai conectar a mangueira dele aqui e vai ligar a bomba e vai pressurizar e vai mandar água por aqui.
Quando ele manda a água por aqui, quando a água começar a entrar aqui, ela vai parar bem aqui nas válvulas de retenção. Ela vai parar bem aqui nas válvulas de retenção. Então, quando a água para bem aqui, a rede toda de hidrante fica pressurizada. Eu não preciso pressurizar com as bombas. Então é para isso que serve a minha válvula de retenção, as minhas duas válvulas de retenção. Se eu não tenho essa válvula de retenção, quando eu tivesse pressurização inversa aqui, pelo hidrante de recalque com o carro do bombeiro, tivesse pressurizando a rede por aqui, o que ia acontecer? A água ia passar, ia para dentro do reservatório. Aí a água do bombeiro ia passar, ia para dentro do reservatório, e o reservatório ia começar a encher e transbordar. Não ia pressurizar essa rede. Então é por isso que tem que ter essas duas válvulas de retenção, que se não tiver, o projeto é reprovado. Por quê? Porque o sistema não vai funcionar. Agora a gente vai verificar esses dois pressostatos aqui, ó. Esses dois pressostatos e esse manômetro. Esse manômetro ele serve para eu verificar a pressão que eu tenho na rede e para eu poder regular o sistema. É por ele que eu vou regular o meu sistema. E esses dois pressostatos aqui, um vai interligar em uma bomba e o outro vai interligar na outra bomba. Mas no quadro de comando que eu já mostrei para vocês. No caso, esse quadro de comando vem aqui. Esse quadro de comando aqui, ó. Dois pressostatos. Aqui tem dois manômetros, mas não tem necessidade, só um manômetro já resolve, porque a rede vai estar em conexão aqui, ó. Então um manômetro vai marcar a pressão na rede. Então aqui, e esse registro aqui é mais para eu testar e regular o sistema. Se eu não tiver esse registro aqui, não que ele seja obrigado, mas se eu não tiver esse registro aqui, é muito difícil de eu fazer o ajuste no sistema. Eu regular esses pressostatos aqui para ele entrar na pressão certa e para ele sair na pressão certa. A gente vai aprender a dimensionar. No caso, no projeto, a gente vai ter que só colocar ele. Tá? Isso aqui é mais a nível de instalação, mas a nível de elaboração de projeto, a gente tem só que identificar que ele existe. Posicionamento das válvulas, o isométrico, a rede do reservatório e a localização dos pontos de hidrante, pronto, acabou. Quem vai instalar que vai se preocupar com essa situação aqui. Mas isso aqui tem que ter, entendeu? Então vamos lá. A gente já falou das válvulas de retenção, já falou dos pressostatos, do cavalete de automação. E é só, pessoal. Agora, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a extrair todas as informações que tem dentro do projeto arquitetônico para a gente poder enquadrar na legislação e verificar o que realmente precisa para aquela edificação. No caso, a nossa edificação é um galpão comercial não lembro qual é a área construída, mas a gente vai verificar agora mesmo. E a gente vai enquadrar ele na legislação, vai extrair todas as informações do projeto arquitetônico para poder verificar o que realmente precisa do sistema de combate a incêndio. E a partir daí a gente vai localizar os nossos hidrantes, vai verificar o tipo de sistema de hidrante que vai ser necessário e vai começar, de fato, a dimensionar nosso sistema. Então, fica muito atento agora que a parte teórica já acabou. A gente viu o funcionamento, viu os componentes do sistema, viu para que serve cada registro, para que serve a válvula de retenção, para que serve o pressostato. Então, a parte teórica aqui a gente termina. Agora a gente vai começar a parte prática, né, que realmente faz o projeto. Mão na massa mesmo, beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só, esse galpão aqui já é uma edificação existente. Vamos supor, tu tá na tua casa, um cliente te liga. Engenheiro, preciso que tu faça um orçamento para elaborar um projeto de incêndio para mim. Aí tu vai lá na edificação, quando tu chega, verifica que ele tem essa planta baixa aqui, tem um galpão. Pode ter essa planta baixa ou não pode ter. Mas o galpão, ele tem um galpão que funciona uma oficina de manutenção de veículo. A primeira coisa que tu vai fazer, vai verificar qual é a área dessa edificação aqui. Se tu não tem esse projeto arquitetônico, vamos dizer que ele não tem o projeto arquitetônico, a edificação já está lá funcionando, não tem sistema de hidrante, não tem nada. Não tem extintor, não tem placa, não tem iluminação de emergência, não tem nada. Mas o cliente está lá funcionando, ele está dentro do galpão e ele te chamou para tu elaborar esse projeto para ele poder se regularizar. Como é que funciona? A primeira coisa que tu vai fazer é descobrir qual é a área da edificação. Então a gente vem aqui, olha, se não tiver esse projeto arquitetônico aqui, tu vai ter que medir lá, mede tudo e depois calcula a área. Isso daí eu não vou ensinar porque todo mundo sabe. Vocês, quem já é engenheiro,
sabe tirar essa área construída dessa edificação aqui. Eu vou fazer aqui no AutoCAD verificar qual é a área da edificação. Vai aqui nesse comando aqui, medida, área. E aí eu clico aqui, clico aqui. Clico aqui, clico aqui, aqui, fecha aqui. Pronto, eu tenho 957 metros quadrados de área construída, tá? Então, eu venho aqui, eu vou abrir aqui Então, a minha área é igual a 957 metros quadrados. O que funciona lá? Funciona uma oficina de manutenção de veículos. Eu fui lá e verifiquei que o galpão só tem um pavimento, só é térreo. Não tenho mezanino, não tenho pavimento superior, não tenho nada. Eu fui lá na oficina do cliente, verifiquei que o galpão é só térreo e verifiquei também que ele não tem reservatório nenhum. Não tem caixa d'água, ele tem só uma caixa d'água de 1.000 litros que abastece, que alimenta o prédio e abastece aqui os banheiros. Só isso que ele tem. Então, o teu papel como engenheiro vai ser projetar esse sistema de incêndio aqui, projetar uma rede de hidrante para cá. A primeira coisa que tu vai fazer é o seguinte: tu já tem a área da edificação. Qual é a área? 957 metros quadrados. Tu já tem o que funciona dentro dessa edificação, que é uma oficina de veículos. Oficina de manutenção de veículos. Tu já sabe também que a edificação é só térreo. Tem outro pavimento, não tem mezanino, não tem nada. A primeira coisa que tu vai fazer é ir no decreto estadual. Caso o decreto de São Paulo, que a gente vai utilizar todas as normas de lá. Então tu vem aqui, deixei o decreto aberto aqui. Aqui, ó, classificação das edificações e tabelas de exigências. Vai aqui nessa tabela, olha, o decreto 63.911, na página 16, no anexo A. Então tu vai aqui, olha, grupo A, residencial, grupo B, serviço de hospedagem, não é? Grupo C, comercial, grupo D, serviço profissional, grupo E, educacional, grupo F, local de reunião de público, grupo G, serviço automotivo e assemelhado. Então, a gente já encontrou o nosso grupo, é do grupo G. Dentro do grupo G, eu tenho 5 classificações, G1, G2, G3, G4, G5. Bora ver onde se enquadra. Caso a divisão. Aqui o G. Então, a gente é uma garagem? Não. É uma garagem com acesso de público? Não. É um local dotado de abastecimento de combustível? Também não. Serviço de conservação, manutenção e reparos? É uma oficina, né? Aqui, ó, oficinas de conserto de veículos. Então, a gente já achou que é do grupo G, serviço automotivo, G4. Então, a gente vem aqui e coloca que é G4. A área a gente já tem, a área construída, 957. E aí agora a gente segue aqui. Tá, a gente já tem a área e a divisão, que é G4. Agora, a gente vai verificar a classificação da edificação. Classificação da edificação quanto à altura dela. Então, a gente sabe aqui no nosso projeto, e pela visita lá em loco, a gente tem uma edificação térrea. Então, se a gente tem uma edificação térrea, ela é uma edificação do tipo 1. Um pavimento aqui, ó. Tá? Aí tu escreve edificação térrea. Coloca aqui. Tipo 1.
Pronto. Está extraindo as informações do projeto arquitetônico. E se não tivesse esse projeto arquitetônico, ia ter que ir lá na oficina, fazer o levantamento, medir e fazer isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então vamos continuar. A gente já verificou a área construída, verificou que funciona uma oficina, a divisão é G4 e a edificação térrea edificação térrea, tipo 1. Bora seguir. Classificação das edificações e áreas de risco quanto à carga de incêndio. Isso daqui a gente vai ver depois, eu não vou ensinar para vocês isso agora. A gente tem que ir em outra norma para verificar e enquadrar isso daqui. Vou anotar aqui. Carga de incêndio. Para seguir aqui. Exigências para edificações existentes. A edificação já existe, já é uma oficina. E aí a gente vai dimensionar para ela. Edificação com área menor ou igual a 750 metros quadrados. Então não é o nosso caso, porque a nossa área tem 957 metros quadrados. E está dizendo que é menor ou igual. Então não é o nosso caso. Para passar direto. Edificação do grupo A com área superior a 750 metros quadrados ou altura superior a 12. Não é o nosso caso também, porque a gente não é do grupo A. A gente é do grupo G. Bora passar direto. Grupo B, passando direto. Grupo C, grupo D, grupo E, F, 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 F11, G1 e G2. Nós não somos desse grupo também, do grupo G4. G3 e G4. Tá aqui. Edificação de divisão G3 e G4 com área superior a 700 metros quadrados ou altura superior a 12 metros. No caso, a nossa altura não é superior a 12 metros. Mas aqui ele está dizendo assim, edificações de divisão G3 e G4 com área superior a 700 metros quadrados. Aí a gente já tem a área superior a 957 metros quadrados ou altura superior a 12 metros. Se eu tivesse, por exemplo, 600 metros quadrados, mas a minha edificação fosse uma edificação alta, uma altura superior a 12 metros, a altura da edificação é do piso de acesso ao piso mais elevado. Então, se essa diferença, do piso de acesso até o piso mais elevado fosse maior que 12 metros, aí eu estaria enquadrado nessa situação aqui. Mas eu já estou enquadrado nessa situação porque a minha área é superior a 750 metros quadrados. Tá? Então, bora verificar o que realmente eu preciso. Então, venho aqui, a minha área é 957 metros quadrados. Aqui eu tenho o G3 e aqui eu tenho o G4. A gente é do G4. Então, no G4, a minha altura é essa daqui. É uma edificação térrea. Tem a edificação menor ou igual a 6 metros. Todas as alturas aqui. Mas a minha edificação é essa daqui, a térrea. A gente verificou aqui, ó, tipo edificação térrea tipo 1. Beleza, bora continuar. Então a minha coluna é essa daqui. G4, a minha coluna é essa daqui. Então aqui nessa coluna tá tudo que eu vou precisar do meu sistema de incêndio. Então eu vou precisar de acesso de viatura. Vai verificar como é que funciona isso daqui, acesso de viatura. Eu vou precisar de segurança estrutural contra incêndio. Vou ensinar para vocês também como é que funciona isso daqui. Basicamente, isso daqui não vai mudar nada no teu projeto. Isso aqui vai mudar só no memorial que tu vai preencher. Compartimentação horizontal ou de áreas. Vou ensinar para vocês também. Compartimentação vertical, não vou precisar. Controle de materiais de acabamento. Também só com relação ao memorial. Saídas de emergência.
precisar. Brigada de incêndio, também vou precisar. Iluminação de emergência. Detecção de incêndio, não vou precisar de detecção. Não vou precisar instalar detector de fumaça nessa oficina, mas eu vou precisar de um alarme de incêndio. Aí no alarme de incêndio tem um 2 aqui em cima, olha. Não sei se vocês estão verificando. 2 aqui em cima, e na compartimentação horizontal tem um número 1 aqui em cima. A gente vai verificar o que é esse número 1 e o que é esse número 2. A gente vai precisar da saída de emergência também. Não, é nessa coluna aqui, ó. Saída de emergência. A gente vai precisar de extintor. Aqui. Vai precisar de hidrante. E vai precisar de chuveiro automático, não vai precisar. E controle de fumaça também não vai precisar. Beleza. Agora, aquele número 1, aqui, notas específicas. Número 1, pode ser substituído por sistema de chuveiro automático. Caso não consiga cumprir o número 1, aqui, compartimentação horizontal ou de áreas, a gente pode instalar o sistema de chuveiro automático e vai conseguir atender a norma. Mas isso aqui a gente não precisa atender, porque a nossa edificação ela é pequena, a gente não precisa de compartimentação horizontal, e a gente vai verificar por que depois. Então, a nota número 2. A nota número 2, eu estou bem aqui. Alarme de incêndio número 2. Número 2, deve haver pelo menos um acionador manual por pavimento a no máximo 5 metros da saída de emergência. Então, ele fala que eu tenho que ter um acionador manual por pavimento. Então, eu vou ter que ter um acionador manual aqui no meu térreo a no máximo 5 metros da saída de emergência. Então, no nosso projeto, já sabe que a gente vai ter que ter um acionador manual próximo da nossa saída de emergência, que é essa bem daqui. No máximo a 5 metros dela. Tá ok? Então, a gente já sabe tudo que a edificação vai precisar. Vai precisar de um alarme, acionador de alarme a 5 metros da saída de emergência. Beleza? Então, a gente vai precisar de todas essas informações aqui. Basicamente, a gente vai precisar de hidrante, extintor, que toda edificação precisa, iluminação de emergência, sinalização, alarme. Só de equipamento que a gente vai precisar é isso, tá? Então a gente vai dimensionar a rede de hidrante, extintor, iluminação de emergência, sinalização de emergência e alarme de incêndio. Agora bora verificar a carga de incêndio da edificação. A gente enquadrar no risco que ela tem que ser enquadrada, se é risco baixo, médio ou alto. Aqui nessa tabela. Aqui, potencial de risco, baixo, médio ou alto. Carga de incêndio, a gente tem que descobrir qual é a carga de incêndio para a área que a gente tem e para a ocupação que a gente tem. Para essa área e para essa ocupação aqui. Porque se eu tiver uma oficina aqui dentro desse galpão, a carga de incêndio é X. Se eu tiver um depósito que armazena pólvora aqui dentro, a carga de incêndio é muito maior. Então, o meu risco é muito maior, entendeu? Então, é por isso que eu tenho que saber a carga de incêndio. Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço para descobrir qual é a carga de incêndio da edificação. A gente sabe que a nossa área construída é 957 metros quadrados, o nosso grupo é o G4, oficina de manutenção, funciona uma oficina de manutenção de veículo lá. Então a gente vem aqui nessa norma, olha, anota aí, a gente vem na IT 14, carga de incêndio. Nessa norma aqui, vai aqui no anexo A, tabela de carga de incêndio específicas por ocupação. No caso, a nossa ocupação aqui é o G4, oficina.
A gente vem aqui, residencial, serviço de hospedagem, vai lá no nosso, comercial varejista, serviços profissionais, pessoais e técnicos. Não é? Serviços profissionais, D, E, ó, divisão. D, E, F, G, G1, G2, G4. Está aqui a nossa. Oficina de conserto de veículos, serviços automotivos e assemelhados. Então, qual é a carga de incêndio para essa ocupação aqui, ó? 300. 300 o quê? 300 megajoule por metro quadrado. Então, a gente vem aqui na nossa anotação e coloca 300 mj por metro quadrado. Pronto, a gente já verificou a nossa carga de incêndio. E a carga de incêndio, se a gente voltar aqui no decreto, a gente enquadra aqui, olha, até 300. Então, de 300 para cima é risco médio. Então, até 300 é risco baixo. Então, como eu tenho 300 aqui na outra legislação, cadê o G4? Aqui, como eu tenho 300, então eu me enquadro em risco baixo. E aí eu vou colocar aqui, risco baixo. Pronto. A gente acabou de enquadrar toda a nossa edificação. Bora fazer só um resumo. Primeira coisa que a gente fez foi tirar a área construída. Se a gente não tem esse projeto arquitetônico pronto, a gente tem que ir lá com o cliente, tirar as medidas. Claro que isso tu vai fazer depois que fechar o serviço. Vai tirar as medidas, verificar a área construída e vai verificar o que funciona. Depois disso, tu vai enquadrar na legislação, enquadra no decreto. Pega esse decreto aqui e verifica tudo que vai ser preciso. Caso, como tem engenheiro que está fazendo esse treinamento, que é do Brasil todo, tu vai procurar o decreto do teu estado. Tá? Aqui tem um decreto específico do estado do Pará, tem um decreto específico do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Cada estado tem seu decreto. Mas a maioria dos decretos é tudo baseado no decreto de São Paulo. Então é por isso que eu estou utilizando o decreto de São Paulo. Mas não te apega muito ao decreto, te apega muito ao passo a passo como é que está sendo feito. Tu sabe enquadrar no decreto aqui de São Paulo, tu vai saber enquadrar no teu decreto do teu estado. Ok? Então, o que foi que a gente fez? Vamos recapitular aqui. A gente tirou a área construída e verificou a ocupação da edificação. Depois a gente foi no decreto, enquadrou, verificou quais são os sistemas de incêndio que vai ser preciso para essa edificação. Depois a gente começou a extrair as outras informações. Olha, a gente pegou a área construída, viu que funciona uma oficina, a gente partiu daqui. Depois a gente verificou que é G4, depois a gente verificou que a edificação é térrea do tipo 1, depois a gente verificou a carga de incêndio na IT que eu mostrei para vocês, na IT 14, depois a gente verificou que é risco baixo, a gente verificou que tem que ter um acionador de alarme a 5 metros da saída, de acordo com aquela especificação. E a gente, resumindo, tem que ter hidrante, extintor, iluminação de emergência, sinalização de emergência e alarme de incêndio. Ok? Aí tem outras coisas que pede lá também, como acesso de viatura. Eu não preciso, para vocês entenderem isso daqui, esse acesso de viatura que eles pedem, é o seguinte, está bem aqui, olha, aqui está o teu galpão. Esse galpão aqui, vamos supor que bem aqui, na frente desse galpão tem uma avenida. Deixa eu colocar uma avenida aqui só para... Vou colocar uma avenida aqui só para simbolizar. Vemos que na frente desse galpão aqui passa uma avenida. Nessa situação aqui,
nessa outra situação aqui. Aqui passa uma avenida que o carro do bombeiro vem, pode estacionar aqui na frente, pode conectar o hidrante de recalque dele aqui e combater o incêndio no teu galpão. E aqui passa a avenida, mas a tua entrada, o teu acesso, o acesso à tua edificação, vamos supor que tem uma guarita bem aqui assim. Bora colocar uma guarita bem aqui assim. Para poder acessar esse galpão aqui e aqui do lado seja tudo parede, por exemplo. Então, esse acesso de viatura aqui, ele tem que estar nos padrões do carro do bombeiro. E acessar a tua viatura lá dentro, entendeu? Lá atrás, lá no teu galpão. É para isso que ele pede acesso de viatura, nesses casos aqui, quando a edificação é muito recuada da via. Mas quando a tua edificação está aqui na via, aí tu não precisa nem se preocupar com o negócio de acesso de viatura, porque basicamente a carro, a viatura do bombeiro chega, estaciona aqui, conecta o hidrante dele e combate o incêndio, se houver. Entendeu? Então esse item aqui, acesso de viatura, a gente já cumpriu. Ok? Claro que esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo muito simples, tem outras especificações também. Mas só que se eu ficar falando dessas especificações, eu vou encher a mente de vocês com coisa que vocês talvez nem vá projetar, que eu até hoje não passei por uma situação dessa daqui. Entendeu? Então nem precisa a gente ficar sabendo coisa que a gente vai ter que projetar daqui a 10 anos ou nunca vai precisar projetar, entendeu? Mas é importante a gente saber só para ter uma noção. Por exemplo, quando a edificação for muito recuada, aí na portaria de acesso eu tenho que ter o meu acesso de viatura. Geralmente em condomínios que são recuados e tem uma portaria na frente, aí tem que ter o acesso de viatura. Isso daí já vem do projeto arquitetônico pronto. E aí, quando tu for elaborar esse tipo de projeto, tu tem que verificar se tem o acesso de viatura, porque senão, como é que a viatura vai passar, vai acessar o condomínio para acessar as edificações que estão atrás, entendeu? Basicamente assim que funciona. Nesse projeto aqui, tem que ter o acesso de viatura. Deixa eu verificar aqui. Porque a edificação é um pouco recuada. Olha aqui, ó. A edificação aqui, aí tem um acesso aqui, olha, acesso de carro, e a edificação é essa bem aqui, ó, é recuada. Então eu tenho que ter esse acesso de viatura aqui. A viatura tem que passar essa largura e essa altura, esse acesso aqui dos carros, tem que estar de acordo com essas normas aqui, com esse item aqui que ele está pedindo, que é o acesso de viatura. É esse item bem aqui. Aqui, acesso de viatura, tá? Então é isso. Pessoal, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, vou fazer o seguinte. Nesse vídeo a gente já aprendeu o funcionamento do sistema de hidrante, que todo o funcionamento. A gente já aprendeu os componentes do sistema de hidrante também, que aqui os componentes do sistema para vocês. A gente já aprendeu a extrair as informações do projeto arquitetônico e enquadrar na legislação para verificar o que realmente eu vou precisar projetar na minha edificação para poder o nosso projeto ser aprovado. E no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em cada ponto. A gente vai entrar em cada ponto desse daqui. No hidrante, no extintor, iluminação de emergência, sinalização de emergência, alarme e acesso de viatura, a gente já está ok. Tá beleza? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês revisem isso daqui, tentem enquadrar sozinho. Enquadra na legislação. Tudo que a gente fez aqui, faz sozinho. E aí, tu já vai começar a praticar. Primeira vez que tu está praticando, extraindo a informação, vendo como é que o sistema funciona, vendo quais são os componentes, vendo como é que extrai as informações do projeto arquitetônico ou in loco. Vai treinando isso e fazendo para outras ocupações. E aí, no próximo vídeo, e aguarda a liberação do próximo vídeo. Quando eu liberar o próximo vídeo, eu vou ensinar exatamente como a gente vai localizar os hidrantes, como a gente vai localizar os extintores, como a gente vai dimensionar, ver o que precisa para o sistema de hidrante,
ver o que precisa para os extintores, iluminação, sinalização de emergência também, e vai começar a colocar os equipamentos na nossa planta, tá ok? Então, a nossa aula fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.